Olha, agora troquei-me toda. Isto é incoerente. Cheira a torradas e pipocas até. Eu começo as intros todas desta forma. Estás entusiasmado? Bastante. Vamos Ok. embora. Bom. Então, vamos começar um bocadinho lá atrás. Tu és filho de uma mãe portuguesa e de um pai moçambicano, certo? Exatamente. A minha mãe é da Beira Baixa, o meu pai é de Moçambique e a mãe dele era de Goa. Portanto, tem aqui uma mistura afro-indi-lusa. Ok. E tu cresceste e viveste sempre na Amadora. Vivi quase sempre na Amadora. Tive um breve período onde vivi em Miraflores. Eu foquei-me aqui um bocadinho na questão da Amadora porque acho que é um dos sítios com mais diversidade cultural que nós temos no país. Temos pessoas de todo o mundo a viver lá e há esta mistura de cultura muito grande. Como é que foi crescer lá e que relação é que isso pode ter também com a tua carreira profissional? Bem, quando estás a crescer é perfeitamente normal porque a tua realidade é o que tu sabes e, portanto, é um sítio para ti como outro qualquer. A posteriori, quando olhas para trás e percebes o que é que ganhaste de crescer na Amadora, percebes que é incrível porque desmontas montes de mitos, aprendes montes de culturas, comes muita comida diferente, tens amigos de todo lado e eu acho que aí é que está o ganho, a mistura é que está o ganho. Portanto, a partir do momento em que tive noção daquilo que estava a acontecer à minha volta e que tive noção de que nos outros sítios se calhar não era assim, dei um bocadinho mais de valor a viver onde estava a viver. Uhum. Como é que tu eras, inputo? Epá, eu era um puto... Eras bom aluno? Não era muito bom aluno. Ok. O meu pai era professor, a minha tia era professora, é professora, a minha mulher é professora. Estou rodeado de professores, Estás mas rodeado. eu nunca fui muito bom aluno. Também nunca fui muito mau aluno. A escola, da maneira como estava construída e feita, nunca me disse muito. Eu queria só despachar aquilo para tocar. Queria só desenhar, que era o que eu queria fazer, ou tocar, ou atuar, porque fiz teatro amador durante muitos anos. Por acaso tinha aqui uma pergunta para te fazer, que era, se não fosses artista, músico, o que é que tu terias sido? Mas pronto, vai... Eu acho que sou um designer frustrado, sou um Ok. designer muito frustrado. Eu tenho aquilo que eu considero algum bom gosto e alguma estética e criatividade. No entanto, a técnica ficou lá atrás, no 12º. És tu que fazes sempre as tuas artes para... Não sou sempre eu. Por exemplo, agora com o Bateu Matou, que é o projeto que está mais ativo, nem sequer sou eu, mas tenho muitas balizas que sei que não quero passar. Mas a questão é que depois, como estás numa banda, tem que haver concessões, tens de discutir com os teus colegas. Felizmente, estamos quase sempre todos alinhados neste campo. E eu comprei muitos discos pelas capas, muitas vezes, e raramente falhei. Por acaso, curiosamente. Acho que é uma parte da música que está... Quando os artistas são verdadeiros, quando não são fabricados por uma editora, ou quando são boys bands, ou girls bands, ou K-pop, ou whatever, é uma parte que está muito ligada ao íntimo do artista. Sei que ideias é que quer passar e em montes de situações também sou muito sinestésico, como o meu irmão canta isso na música dos macacos. É verdade, É. é verdade. Se calhar vou fazer o enquadramento do teu irmão. O teu irmão é o Miguel Pité, tem o projeto dos macacos do chinês, Exato. com o Alexandre Talhinhas, Com o Alex, com E o André Pinheiro. o André Pinheiro. É. Se nos estiverem a ouvir, pronto, já entraram neste episódio. Era o que vocês queriam, protagonismo. Agora que eles voltaram, né? Passado 15 anos, Exato, que cena. dá-lhe jeito. Achas que tu cresceste a ouvir 1000 sons diferentes, não é? Mas qual era a tua banda na adolescência? Porque se calhar não tem nada a ver, ou Nada. pode ter imenso a ver com o que... Eu era um puto dos Pearl Jam e dos Nirvana e dos Uau. Soundgarden. Desde Mudhoney até Alice in Chains. Era mesmo tudo. Desde que eu Ok. gostasse. Tu depois, entretanto, criaste os teus primeiros projetos. Esta mistura cultural toda que tivemos a falar, a questão de teres crescido num sítio como a Amadora, achas que teve influência para te definir como artista? Influenciou os géneros ou os subgéneros que tu tocas e que crias enquanto produtor? Eu acho que foi essencial para eu ser quem sou em termos de arte. Ou seja, enquanto músico, sim, é uma mais-valia tu cresceres na Amadora, precisamente por isso que tu acabas de dizer. Eu tinha colegas meus da Guiné que adoravam Soundgarden e tinha colegas que só ouviam Funaná. Brancas, Castelo Branco.
E isso é uma mistura que naquela altura só na Amadora é que existia. Obviamente há algumas periferias, mas naquela quantidade e naquela diversidade, acho que na Amadora era único nesse sentido. E todos os projetos que eu fiz daí, mesmo as bandas de rock que eu tive no início, com o Branco e eu, a gente conhece da escola, andámos juntos na escola e éramos os músicos da escola secundária da Amadora, os músicos andavam todos juntos, havia poucos bateristas aí, então havia Pois, muito tu poucos. começaste como baterista. Yeah, eu fiz uma audição para a banda dele e nós tocávamos rock puro e duro, com a irmã dele a cantar em inglês, típico, anos 90. Certo. Mesmo no rock já havia uma tendência para espalhar as influências diferentes e as valências que se tem de se viver na Amadora. E obviamente depois Buraca só podia ter nascido de dois gajos que cresceram naquele sítio. Eu acho que houve aqui um processo muito engraçado que nos ajudou muito. Nós tínhamos uma banda e havia sempre muita dificuldade em manter os baixistas. Os baixistas eram muito complicados. Porquê? Não sei. Um trabalhava, o outro tinha 6 filhos, eram mais velhos, o outro faltavam muitos ensaios. Vocês também escolhiam a dedo, tivemos muito, acho que era o nosso calvário. E então decidimos comprar um baixista japonês. Fomos ao Cash Converters e comprámos um baixista da Roland. E depois percebemos que era engraçado. E depois vimos bandas como Prodigy e ficámos de boca aberta e dissemos, o futuro para nós é misturar estas influências, esta atitude. Obviamente que isso depois desenvolveu ao longo dos anos. Tivemos outros projetos e começámos com Fusion Lab. Foi assim que conhecemos o Calaf. Começámos a gravar o álbum do Calaf, que acabou por nunca sair, e depois eles tinham um projeto chamado One Week Project, em que gravávamos um álbum numa semana. Gravámos, está disponível, podem ver. Era um movimento era a antítese de Buraca, era muito cerebral, era tipo um hip-hop ambiente, com o Calaf a dizer poemas por cima. O segundo disco foi gravado, mas o computador morreu e na altura recuperaram um disco só na Alemanha e pediram-nos qualquer coisa como 500 euros, assim um exagero. Portanto, o segundo disco ficou para sempre em maquete. Esse projeto One Week foi assim aquilo que nos juntou, apesar de ser um filhinho do Calaf e do João. Eles precisavam de baterista e eu era o baterista de serviço ali da Enxofada. Esse projeto aí foi o que nos juntou para começarmos a fazer diferentes sons e depois chegou uma altura em que a Enxofada decidiu lançar essa parte tem que fazer entrevista ao João Barbosa, porque a Enxofada a certa altura decide lançar o álbum do Melody. E tivemos uma noite no Lux em que a organização da noite ficou a nosso cargo, a parte de baixo do Lux ficou a nosso cargo, e na organização faltava de quem toca o quem e quem é que começa e quando é que se toca e quando é que é o Melody e quando é que o DJ toca antes e depois. Faltavam-nos ali 45 minutos para preencher e foi aí que a gente decidiu, era para agir, estar num sítio todo XPTO como o Lux, então na altura aquilo era super posh, super quase fashion. Um estatuto. Exato, era um estatuto ir ao Lux. E então, por ser um estatuto ir ao Lux, estes dois gajos da Amadora decidiram tocar com o duro no Lux durante 45 minutos. Então tivemos que fazer uns edits assim à pressa, com os sons de Kuduro, principalmente os primeiros, a estrutura era zero, aquilo era o calhas, era o que lhes apetecesse. Era super punk rock nesse sentido. Entrava o MC, falava durante 3 compassos e depois havia um som de um vidro a partir e era um caos. Então organizámos aquilo um bocadinho ao puto ocidental e fizemos esses edits e foi assim que nasceu Buraca, ainda sem se chamar Buraca. E fizemos um DJ set improvisado de 45 minutos e foi a loucura total. Havia uma noite igualzinha no dia a seguir na Casa da Música do Porto e foi outra vez a loucura total e nós percebemos, se calhar há aqui qualquer coisa para explorar em relação a isto. Isso já foi há quanto tempo? Então isto faz agora quase 20 anos. Sim, também que é o... Porque o Buraca começou e não parou, foi tudo muito rápido. E olha, diz-me, o Riot, o teu nome artístico, nasceu na mesma altura ou foi uma coisa que tu criaste depois? Então, paralelamente a isto tudo, e tu sabes disso, existia uma coisa chamada Coltrane Crew. Sim. E na Coltrane, que foi o primeiro coletivo de drum and bass deste país, a malta tinha por hábito não dar os nomes de DJs aos outros. Portanto, eu não escolhi muito o meu nome. Na realidade, o Branco começou porque havia o Johnny e a mim chamaram-me Riot porque eu era o que passava o som mais barulhento de todos. Mas até faz sentido com o teu nome, Rui, não é? Sim, por acaso faz sim senhor, encaixa bem.
Tu tocaste bateria, criaste uma editora, fundaste coletivos e sempre te recusaste, se calhar é uma palavra um bocadinho forte, a ficar num só registro. O que é esta inquietação criativa? Olha, eu acho que agora aqui em 2025 acho que tenho quase certeza absoluta disto. Essa inquietação vem maioritariamente de seres um músico em Portugal. Ser um músico em Portugal e teres um projeto raramente funciona. E nós quando chegámos aos Buraca Som Sistema já tínhamos passado por 300 projetos. E já tínhamos essa percepção de que se vais fazer só uma coisa, estás feito. Se tens só uma valência, estás feito. Se vais só para um estilo de música, estás feito. Se te fechas numa gavetinha, não vai funcionar. Não se ganhava assim tão bem na música. Hoje em dia está muito melhor. Ainda é complicado. Ainda é recibos verdes, infelizmente. Mas eu nunca gostei muito de trabalhar só num estilo de música. Não me faz sentido ter uma carreira estanque num género só. E então as diferentes funções e diferentes valências e diferentes estilos, e fazer drum and bass, fazer kuduro, progressivo, que é um nome que nós inventámos no Gozo e ficou só, são coisas que vêm dessa vontade de pôr no papel coisas que estão cá dentro e que não se conseguem mascarar num só estilo. Estavas a falar há bocado que seres música em Portugal, se calhar não te podes manter sempre no mesmo registro e tens que corresponder um bocado ao que é que está a acontecer, mas eu acho que tu, como és naturalmente assim, ou seja, tu acabas sempre a apresentar uma coisa completamente diferente, não propriamente porque o público está virado para aí. Ok, tu precisas de mexer porque tens que ser música em Portugal. Essa é a parte triste e a parte quase crítica, no sentido em que uma pessoa não consegue ter uma banda só de heavy metal e viver só do heavy metal em Portugal. Hoje em dia acho que dá. Há 20 anos atrás era mais complicado. Aqui a questão também é, obviamente, que se está dentro de ti seres diferente e teres coisas diferentes e quereres fazer estilos diferentes, é não te quereres prender, é uma necessidade. Eu quase que não tinha mão nisso. Obviamente que isso vem de dentro de mim. Mas sempre tive a sorte também de estar rodeado de pessoas assim, porque conhecia pessoas, músicos de outras bandas. Na altura, há 20 anos atrás, na escola, toda a gente tinha 3, 4 amigos com bandas. Havia bandas de garagem em todo lado. Hoje em dia não há bandas de garagem. Certo. Mas na altura havia bandas de garagem em todo lado. E muitos amigos meus ficaram para trás por uma falta de visão daquilo que se estava a acontecer, que estava a acontecer na indústria da música e que estava a acontecer em Portugal em particular. E eu acho que isso tem que andar sempre de mão dada com a tua criatividade e com a tua vontade de quereres fazer coisas diferentes. Tu tens que ter, e tu tens, normalmente um músico, quando é músico, é uma pessoa que ama música, não gosta só de um estilo de música. No entanto, houve pessoas na altura que ficaram presas a um estilo de música que as pessoas já não queriam ouvir. Ou já não estavam a ouvir. E tu não mandas nas pessoas e não consegues mandar nas pessoas. E eu tenho a certeza que dentro da cabeça das pessoas havia mais 15 estilos de música que elas gostam, mas elas não queriam largar aquele estilo. Queriam ser fiéis. Eu sou do rock, eu sou do metal, eu sou do hip hop. Antigamente, se calhar, era tudo muito em caixinhas, em gavetas. E hoje em dia já há uma... As tribos eram mais demarcadas. Havia certo. Tribos. O que não era necessariamente mau se tu fosse uma pessoa aberta a mudar de tribo. O problema é que quando tu estás preso a uma tribo só e está tudo certo. Em termos de amor e paixão por aquele género, está tudo certo. Está tudo mais do que certo. Mas se queres viver daquilo, talvez depois tenhas que explorar outras coisas que tu também gostas. Tens a consequência. O que não é, exato. O que não é fixe é tu teres que explorar coisas que não gostas. Seres músico de covers porque tens que pagar a renda e tens que tocar Bryan Adams todas as quintas-feiras nas janelas verdes. O nosso país, nesse sentido, às vezes é um bocadinho... O nosso país e outros sítios no mundo, mas é um bocadinho difícil. Acho que é um bocadinho latino. Olha, e entretanto tu criaste um subgénero. O Zouk Bass. Não fui eu só, hein? Fui eu e, aliás, foram os Buraca. Os Buraca criaram esse subgénero com a vinda do Ballroom. No primeiro Ballroom de Buraca, nós fizemos 3, se não me engano, ou 4, já não me lembro. No primeiro Ballroom de Buraca, estávamos naquela fase em que toda a gente sabia o que era Buraca Som Sistema, toda a gente sabia que íamos entrar com batidas a 140 batidas por minuto e era precisamente isso que a gente não queria. Então começámos um set com uma espécie de um zouk, uma espécie de uma kizomba, digamos assim, mas com um lado mais, um bocadinho mais de veneno. E abrimos o Ballroom com 35 minutos disso, ou seja, as pessoas tiveram 35 minutos a ouvir uma kizomba do espaço esquisita quando estavam à espera de Buraca. E isso obviamente foi impactante na altura, porque quem estava à espera do Ballroom de Buraca estava à espera de batidas rápidas do início ao fim. E não foi isso que aconteceu. Obviamente depois foi subindo e quando explodiu as pessoas ficaram doidas. Mas entretanto, nessa altura em particular, havia putos na Rússia a fazer Zouk Bass. Eu fiquei doido.
Havia pessoas tipo América do Sul, México, a Rússia, a França, pessoas a fazer Estados Unidos. Mas tinham noção que era Zouk-Bass ou... Sim, chamavam-lhes. Assim, aquilo foi quase uma experiência sociológica. Precisamente, imagina, quando nos perguntaram que estilo é que a gente fazia, eu disse numa entrevista que o duro progressivo e ri-me, e o André também se riu. E de repente foi das piores e das melhores coisas que eu podia ter feito, porque as pessoas acreditaram e começaram a chamar que o duro progressivo aquilo. E eu expliquei várias vezes que eu acho que as pessoas, quando não sabem muito bem que estilo de música é aquele que estão a ouvir, põem progressivo à frente e está tudo ok. Está feito, e é uma coisa diferente, é progressiva. E ficou. E isto do Zouk-Bass foi uma experiência sociológica para ver se pegava, e pegou durante algum tempinho. Foi giro. Já falámos sobre isto dos artistas estarem um bocadinho mais presos, se calhar, à marca pessoal, mas depois também se reinventaram. Tu vives 100% da música. Eu vivo 100% da música, sim. Ok. Se houvesse assim alguma coisa que tu pudesses dizer a um produtor nesta fase para se lançar, o que é que tu recomendavas? Para te lançares neste momento, em 2025, o meu conselho é: abre uma empresa com um CAI alargadíssimo. Com um CAI para dar para tudo. Que dá para tudo, import, export, tudo o que tu quiseres. Para poderes importar bananas da Colômbia e vender, e ao mesmo tempo fazeres a música que tu queres. Não, obviamente estou aqui a exagerar, mas e há pessoas, atenção, em Portugal hoje em dia há pessoas mega mais bem organizadas do que eu e aliadas para trabalhar, para perceberem que a música é uma empresa. Hoje em dia é uma indústria e tu tens que ter uma empresa. Mesmo que ainda estejas a passar recibos verdes, a maneira como tu encaras o business tem que ser um bocado assim. Tu tens de estar sempre em cima daquilo que pode eventualmente estar a bater ou não. Não quero dizer que o faças. Buraca começou no início da internet e as coisas ainda, o negócio e o music business era tudo muito diferente ainda. E agora tu tens artistas mega espetaculares em Portugal, mas que se não tiverem mais do que 1000 seguidores, as editoras não lhes tocam nem com um pau 4 metros. O que é ridículo, tu gerires música boa pelos seguidores. Mas isso tem acontecido. E a vida às vezes, não é? A vida. Sim, mas imagina, aqui na música tu tens uma obra de arte de provas dadas, basta tu ouvires e dizeres: uau, isto é muito bom, vou pegar neles. Hoje em dia não. Hoje em dia é: uau, estes gajos são bons. Deixa lá ver quantos seguidores é que eles têm. Só têm 100 seguidores ou 200 seguidores. Em vez de pensarem: eu estou a apanhá-los mesmo no início, espetáculo. Pensam: não, isto não vou ter budget para trabalhar isso. Portanto, o meu conselho é esse CAI alargado e fazeres tudo por ti próprio. Edita por ti, lança por ti. Como Bateu Matou faz. Bateu Matou é totalmente independente, só a distribuição é que é feita pela Warner. Eu estava aqui a pensar quando Bateu Matou teve um genérico no Pôr do Sol. Adorei a série. E entramos no episódio. Eu vi. Nós tocámos em Molhanga do Bué. Pois é. Somos a primeira banda portuguesa a tocar em Molhanga do Bué. A Gabriela Barros, acho que é quando ela vai para lá. Vai. É quando ela vai oferecer coisas às criancinhas necessitadas. Eu acho que o Manel Perez e a equipa deles é um gênio. Eles são os génios todos. Manda-lhe um beijinho meu. Ia-te perguntar outra coisa que, falando ainda na questão cultural e desta mistura, todos sabemos que existe um preconceito estrutural ou formas mais subtis de racismo e de preconceito até na música. De alguma forma eu olho para os Buraca e desconstruo um bocadinho alguns preconceitos. Sem dúvida. E eu acho que isso é incrível. E o poder do povo também está na altura certa e na hora certa, e a música sair na hora certa e no dia certo. Foi um bocado o que aconteceu com o Buraco. Eu acho que as pessoas estavam a precisar de sentir que algo, sem desrespeito nenhum para o fado, sem desrespeito nenhum para a música tradicional portuguesa, mas estávamos a precisar de algo português, real, e o Portugal real não é só este país. Portugal real é uma mistura de várias pessoas que já estão neste Portugal real e noutros países da diáspora há muitos anos, que nos representasse perante os europeus, perante os americanos, perante os japoneses, em que as pessoas pudessem se orgulhar, nomeadamente os mais jovens na altura, pudessem ouvir Buraca numa discoteca em Berlim e dizer assim: não, isto é nosso, curto bem isto, ouve só isto. Isso acontecia muito e isso foi muito bom para nós. Acho que o povo estava a precisar disso na altura e fomos nós, pronto. Em relação ao racismo na música e à discriminação, há racismo em todo lado. Quando dizem que em Portugal não há racismo, eu choro a rir. Essas frases assim perfeitas. É uma piada triste, mas que atrasa qualquer tipo de evolução em relação a isso. O pior é aquela pessoa que nega a existência de qualquer coisa que está cá e está muito vincada.
Na música, o que acontece é que Buraca, só por existir, nós nunca precisamos de ser uma banda muito política. Tivemos um impacto social muito grande e esse impacto social fez de nós uma banda mais social do que uma banda política, ou seja, o facto de teres uma brasileira com pais em Ferreira do Alentejo, um lisboeta com pai moçambicano e a mãe da Beira Baixa, um João Barbosa completamente branco de olhos azuis, com família de Castelo Branco e um angolano, aliás, e 2 angolanos, já só a existência da banda já é um desmistificar e representa muito representa o que é Portugal. Muita gente. Exato. Na altura em que vocês saíram à rua e atualmente, cada vez mais. Completamente. Depois, obviamente, que o trabalho que a gente faz com Batom Batom também é um bocado isso, porque o Ivo é completamente goês. Eu, apesar de ter uma avó de Goa, a minha ligação maior é com a África e com Portugal. O Kim também é de super Tuga. Mas as letras já são um bocadinho mais politizadas, um bocadinho mais ativas em relação a esse sentido. Em relação à discriminação e em relação ao bailarmos todos juntos. Nós costumamos dizer que somos uma banda de baile. E é uma banda de baile para todos, de todos para todos. E aí já é um discurso mais politizado, porque também vivemos numa altura que precisa de um discurso mais politizado. Nunca é demais. Pois, exatamente. É preciso mais do que nunca mesmo. Tinha-te perguntado, antes deste episódio, quem eram os teus grandes pilares, quem foram assim as pessoas que disseram, olha, vai, eu acredito em ti, o que precisares, estamos aqui. Eu tenho estas curiosidades. A Avoni. A Avoni era uma pachá, super calma e super tranquila, tipo Buda, e passou-me assim, devagarinho, assim, muito, muito conhecimento. Tenho a sorte de ter tido uma avó materna muito presente na minha vida, porque a minha mãe era publicitária e chegava a casa tardíssimo, assim, numa base regular, 10h30, 11. Como quem trabalha em publicidade e está a ouvir isto sabe o que é que eu estou a dizer. Pronto, a minha avó basicamente vivia em minha casa. Ela tinha a casa dela, mas estava lá todos os dias em minha casa, ia-me buscar à escola, e a minha avó sempre me apoiou muito. A avó Rosa era muito presente e sempre me apoiou muito a fazer aquilo que eu queria fazer. Se era desenho, filho. Vamos para desenho e vamos embora. Se era música, era música. E foi a minha avó que me comprou a minha primeira bateria, com aquela desculpa esfarrapada que eu depois iria pagar os bocadinhos e que nunca paguei, né? E que nunca pagaste. Exato. Quem nunca... depois deixas aqui um bocadinho por mês, não sei. Sim, claro. E portanto ela ajudou-me bastante nisso e sempre me apoiou, sempre foi uma pessoa que me incentivou a fazer aquilo que eu tinha que fazer para que a minha carreira funcionasse. A minha, do meu irmão, do meu primo, somos todos netos dela, e então ela tinha que dividir o apoio por todos, né? Eu cresci com ela, foi quase como uma avó-mãe, e pronto, foi um dos meus grandes pilares da vida. É um dos meus grandes pilares da vida, na realidade. E outra foi o meu pai. O meu pai, professor de Sociologia, professor de Teatro Amador, ensinou meio mundo deste planeta dos atores que tu conheces aqui em Lisboa. Muitos deles passaram por ele. Uma pessoa que dinamizou o teatro na Amadora, e aprendi muito com ele a vê-lo ensinar. E era um professor de Sociologia que é também muito engraçado, porque o estudo das sociedades faz também começar a aprender a ver as pessoas e a perceber como é que as pessoas funcionam. Nesse sentido também me ajudou bastante, sem saber. A saber foi o gosto pela música, porque os meus tios todos eram músicos amadores também. O meu pai foi baterista e o meu pai ouvia muita música, era super melómano, e eu crescer a vê-lo ouvir música e a vibrar com aquilo. Era uma cena surreal, porque querias sentir aquilo também. Eu também queria sentir o que ele estava a sentir, porque ele estava-se a passar. Ele ouvia um disco de Beatles ou, sei lá, Paul Simon ou de uma rebenta, e ele parecia que estava a tocar com eles. Ele passava-se. E isso passa para as pessoas, e para mim foi um dos pilares para dizer assim, eu tenho que estar envolvido nisto de alguma forma. Eu tenho que ser músico de alguma forma. Não sei se é tocar banjo, não sei, não faço a mínima ideia. Flauta, triângulo. A ideia... mas tinhas que estar. Alguma coisa tinha que acontecer. Só que quando comecei a ouvir música mais crescido, assim, mais nas fases de teenager, nunca me saía aqueles air guitar, aqueles movimentos de air guitar nunca me saíram. Saíam-me sempre air drumsticks. Portanto, eu sabia que ia ser baterista mais cedo ou mais tarde. Olha, estamos quase a chegar ao fim do episódio. Eu tenho aqui um desafio, falaste no teu irmão,
e antes de começarmos o episódio, falámos no Benny, o No cão Benny. do teu irmão. Exatamente. Se neste momento ligasse ao teu irmão, ele atendia, possivelmente? Sim, acho que sim. Ok, então tens que lhe ligar e dizer que estás a pensar fazer um novo som e que adoravas gravar as patinhas do Benny a bater na mesa. Ele não vai achar nada E estranho. alguns latidos, porque vais fazer um som que se chama Benny. Ok, vou E- ligar. Quer gravar as patinhas? É só as patinhas. as patinhas e podes dizer uns latidos. Já estou a inventar demais. A ver se ouve. Mas tens de dizer a palavra patinhas muitas vezes. Ok. É tranquilo. Coitado. Ele só vai estranhar ao fim do minuto. É possível que ele me Tô. ofenda. Estou? Sim, Gordo. sim. Olha uma cena. Quando é que tu achas que podes trazer o Benny cá a casa? O Benny? Sim. Sei lá. Eu posso pôr, Amanhã? eu ponho o Chimbi na garagem ou isso, ou fecho no quarto. Só Sim. e porque eu precisava de gravar as patinhas do Benny. Ok, tá bem. Precisava de gravar as patinhas dele e alguns latidos e alguns sonzinhos. As patinhas. Ok. Achas que consegues pô-lo a bater assim as patinhas muito rapidamente? Muito rapidamente. Não, mas ele anda rápido e dá para ouvir aquele... Com as mãos. Tipo drums. Tipo a fazer tipo um... Sei lá. Sim, mas eu consigo pegar nas patinhas dele e fazer. Ok. Pronto, era só isso que eu queria saber. Então, não, no sábado não dá jeito. Por causa do que é o almoço. Ele está lá, eu vou ser. Se calhar amanhã... Não sei, se calhar amanhã à tarde sou capaz de conseguir, não sei. Então a gente depois combina isso. Mas Eu limpa as precisei patinhas. mesmo das patinhas dele. Limpar as Ok. patinhas. Mas é para quê? Mas vais limpar as patinhas, não é? Vou limpar as patinhas como assim? Antes de entrar em casa limpas as patinhas. Sim. Ok, pronto. Para o som ficar mesmo clean. É que o som tem que ficar mesmo clean. Ok, mas que é isso? É gozar? Não, estamos a brincar. Desculpa. É para um podcast aqui de uma amiga tua. Mas era o quê? Eu tenho patinhas de um cão gigante, não preciso das patinhas do Benny. Não, é diferente o som, por isso é que eu estava a pensar. Eu aumentava o pitch. Mas pronto, foi um desafio aqui do podcast que eu tinha que fazer. Ok. Está-se bem. Está bem. Então vá. Então vá. Beijinho. Beijocas, até já. A dedicação dele de, claro, olha, pode ser não, sábado temos o almoço. Não, mas imagina, quando ele anda rápido, ouves bué da bem as patinhas. Eu disse que ele não ia estranhar. Nada. Nós já samplámos cenas tão esquisitas que ele não Pois. esquece. Nós a fazer música já, portas de edifícios, cães, vai tudo Pá, à que frente. maravilha. Ele nem questionou. Não, eu disse-te, ele não vai estranhar. Só estranhou quando pediste para eu dizer, para limpar as patas para o som sair Posso ser clean. mais clean. Ele assim, peraí, este limpar gajo as está patas. bêbado, este gajo. Bom. Adorei. Olha, estamos a chegar ao fim do episódio, mas gostei muito que tivesses vindo. Obrigado, meu gostei de estar podcast. aqui. E pronto, é assim, quando lançares qualquer coisa cá para fora, avisa para divulgarmos. Tenho o single novo com um dos pais do Semba, que é o Paulo Flores. Matou, tem um single com ele chamado Dumbolo, e é o último single que nós lançamos. E é incrível, está a ser muito bem recebido, as pessoas estão a adorar. E nós estamos a adorar que as pessoas estejam a adorar. E é isto. Até já. Até já. Isto é incrível.